Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração. E é um tema, gente, que é muito falado. Inclusive, o nosso ministério é um ministério que... Agora foi, né? Eita, Glória, agora eu escutei. Então, o nosso ministério é um ministério que fala sobre o quê? Sobre fé. É ou não é? E eu confesso a vocês, meu irmão, que o meu coração ficou um pouco desalinhado. Eu pensei, rapaz, vou ministrar sobre fé. Um tema que o povo fala tanto. E aí, Deus consertou e meu coração se alinhou novamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nós escutamos falar muito sobre fé. Nós entendemos muito sobre fé na teoria. Mas a gente não tem profundidade, não tem vivência muitas vezes. Será, meu irmão? Eu quero que você faça uma autoavaliação, uma reflexão mesmo. Será que a nossa vida, ela tem sido vivida pela fé? E às vezes a gente fala, ai, de novo, né? De novo, lá vem a ministra falar sobre fé novamente. Ei, mas a gente precisa se aprofundar naquilo que a Bíblia se aprofunda. Fé é um tema muito falado dentro da palavra do Senhor. E às vezes eu percebo que a nossa geração, ela tem muito conhecimento. Não tem, na verdade, deveria ter, porque a gente tem acesso, melhor dizendo, a gente tem acesso a muito conhecimento. Mas a gente muitas vezes não tem a profundidade naquilo que a Bíblia se aprofunda. E esse é um tema, meu irmão, que até porque a base do nosso relacionamento com o Senhor é o quê? É a fé. A gente não vê Deus, mas a gente sabe que Ele existe. É ou não é? E a gente tem, né, muitos exemplos lá em Hebreus, no capítulo 11. A gente tem o Hall da Fama, né? Os heróis da fé. O Forbes Under 30, né? Da Bíblia. Forbes menos 30, não tem aquela categoria de sucesso, né? E na Bíblia também tem, nós temos os heróis da fé. E a gente vê tantos exemplos, mas tantos exemplos de pessoas que viveram pela fé, andaram pela fé. E eu tenho certeza que o intuito deles não era simplesmente ser idolatrado, eles não queriam ser o maioral. Mas o intuito deles é de nos dar o exemplo. Ei, vale a pena viver pela fé. Não estamos dizendo aqui que é fácil. Mas estamos dizendo que vale a pena quando a gente entende o propósito e o final de todas as coisas. Amém? Nós vemos lá durante todo o capítulo 11, nós temos vários versículos, mais de 30 versículos. Mas apenas um versículo é teórico que explica, define o que é fé. Os outros 30 são exemplos de como viver por meio dela. Então a fé, meu irmão, é mais do que teoria, é um estilo de vida. Amém? Ou seja, nós precisamos o quê? Receber pela fé, nós precisamos andar na fé, nós precisamos crescer na fé e, além de tudo, nós precisamos permanecer na fé. Amém? É um estilo de vida. Mas o justo vive pela fé. Lá em Hebreus 30, 38, nos fala sobre isso. Ou seja, nós precisamos entender que a fé não é simplesmente um amuleto, um acessório que nós temos para o quê? Para solucionar um problema. Amém? Eu estou com um problema, eu vou usar a fé. A fé não é um acessório, meu irmão. Tire isso da sua cabeça. A fé é um estilo de vida. É você crer mesmo sem você ver. Mas você crê em quê, Andrés? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria deixar uma pergunta também reflexiva para você. Será que a fé é apenas um acessório nosso que usamos quando precisamos? Ou é um estilo de vida? Amém? E
durante essa mensagem eu gostaria que você refletisse mesmo sobre essa pergunta. Será que nós temos andado na fé? Mas antes, eu queria falar sobre o que é fé. Então vamos abrir lá em Hebreus 11, versículo 1. Amém? Estamos abertos no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Então vamos ler. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é entender como fato real o que não foi revelado aos sentidos. Sabe, a gente vê que na nossa vida, no nosso dia a dia, todas as pessoas, sendo ela cristã ou não, elas precisam de fé. Elas precisam crer alguma coisa. Elas precisam ter um sentido na vida. Não é verdade? Todavia, existe alguém que tem uma fé diferente. E essas pessoas são aquelas que não têm fé em si mesmo, que não têm fé nas pessoas, mas que têm fé aonde? Na palavra de Deus. Naquilo que Deus diz que é verdade. Amém? Isso são pessoas que têm fé em Deus, em Jesus Cristo, como eu falei, e não em nós mesmos, na nossa capacidade, na nossa força, porque nós sabemos, meu irmão, que nós somos falhos. Deus que nos tornou algo por meio da sua morte. Ele é tudo em nós. Então nós podemos todas as coisas, não é por causa de nós, não é por causa de Cristo que vive em nós. É Ele que nos capacita. Ele viu algo de precioso dentro de nós. Então nele sim, nós podemos todas as coisas, nós estamos assentados em lugares privilegiados por meio dele. Então, a nossa fé e a nossa capacidade não está em nós mesmos, mas no Senhor. E muitas vezes nós estamos, o quê? Querendo enfrentar dificuldades e adversidades com a força do nosso braço. Mas você não precisa fazer isso, porque tem um Deus Todo-Poderoso que diz: Ei, sou eu que faço. Eu existo. Oi, eu estou aqui. Amém? E Deus está o tempo todo falando isso. Oi, eu estou aqui. Oi, eu estou aqui. Oi, eu estou aqui. Muitas vezes nós não estamos dando atenção a Ele devidamente. Nós não estamos olhando para o Senhor. Mas nós precisamos ouvir a palavra em tudo que nós fazemos, meu irmão. Acordar, se a gente for acordar, Senhor, obrigada pelo meu dia. Se a gente for vestir uma roupa, Senhor, o que é que eu vou vestir hoje? Tudo que nós fazemos, meu irmão, é olhando para o Senhor. É através de nos rendermos a Ele. Mas, sabe, muitas vezes nós estamos perdendo a paciência de esperar por uma promessa de Deus. Mas quando a gente perde a paciência, meu irmão, na verdade nós estamos perdendo a fé. Sabe quando às vezes a gente tem uma promessa do Senhor e essa promessa demora a se cumprir? Demora. E você começa a pensar: rapaz, eu acho que Deus não tem isso para mim, não. E você começa a duvidar da palavra de Deus. Mas por trás de todo crente, meu irmão, por trás de todo crente impaciente, existe uma raiz de incredulidade. É ou não é? E tudo bem, às vezes realmente chega esse pensamento. Mas nós precisamos estar fortalecidos na palavra. O que é que a gente tem enchido nosso coração, a nossa mente, renovado a nossa mente? Porque chega, pensamentos de incredulidade chegam para todos nós. Mas eles não podem se enraizar no nosso coração. Sabe, se você tem vivido desanimado, triste, sonda seu coração, porque às vezes realmente nós estamos criando raízes de incredulidade. Então, essa noite, que você possa
fortalecer ainda mais naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Não apenas sabendo o que é fé. Essa noite não, essa manhã. Desculpa, porque toda vez eu confundo. Essa manhã, você possa estar reavivada no seu coração. Despertado, amém? E crendo, meu irmão, de uma vez por todas. Olhe, isso é uma verdade preciosa. Vou dizer agora, preste atenção, estou fazendo suspense para você ficar bem atento. Escute bem, invisibilidade não é sinônimo de inexistência. Porque você não está vendo, não significa que não está acontecendo. Porque você não está vendo, não significa que Deus não está aqui. Porque você não está sentindo, não estou sentindo um arrepio. Não significa, meu irmão, que o Senhor também não está aqui. Independente de como você se sinta, independente das coisas que você vê, a palavra de Deus vai acontecer. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vai voltar. Amém. O reino celestial, meu irmão, ao nosso redor tem anjos. Você não está vendo, você não está sentindo, mas eles estão aqui. Tem resposta para você nesse ambiente, nesse lugar de comunhão. Quando você se fecha no seu quarto, que você vai orar muito, mesmo sem vontade, você diz, hoje eu estou sem vontade. Leu a Bíblia, parece que leu, né, sei lá o quê. Alguma coisa aí, que não é a Bíblia. Mas porque você não sentiu, não significa que a presença de Deus não estava lá no seu quarto. Ele está com você em todos os momentos. Até mesmo nos momentos quando você acha que você está sozinho, que você sente, Senhor, meu Deus, cadê o Senhor? Ele está lá. Porque você não está vendo a resposta, não significa que ele não esteja com você, meu irmão. Nós precisamos ter fé nesses momentos. Eu sei que momentos de dificuldade passa quando a gente passa por momentos de dificuldade, melhor dizendo. Da última vez que eu ministrei, eu falei sobre a história da sementinha. E quantas pessoas chegaram para mim e falaram, Andressa, eu me vi nessa história da sementinha. Nossa, que história maravilhosa. Me pediram a história da sementinha, eu mandei a história da sementinha. Outras disseram, vou botar na porta da minha geladeira a história da sementinha. Se você está curioso sobre a história da sementinha, vai lá no YouTube que tem lá a ministração e você assista. Porque muita gente passa por momentos de dificuldade, por momentos que a gente parece que está, angustiado, na solidão, debaixo da terra, sem ver a luz, sem resposta, sem saber o que fazer. Mas não significa que Deus não está cuidando de você. Deus, ele continua acreditando em você. Até mesmo nas vezes quando a gente desagrada a ele, quando a gente duvida, quando a gente está incrédulo, ele continua acreditando em você. Amém? Deus é bom, é um fato. Ei, nós precisamos crer no que Jesus disse. Só nele, só nele. Afinal de contas, se a gente crê no que Jesus não disse, é uma fantasia, é uma ficção, é uma ilusão. Muita gente fala, quando eu tive um sonho, uma revelação maravilhosa, Deus apareceu para mim. Está pautado na palavra de Deus? Se não estiver pautado na palavra de Deus, meu irmão, é ficção. É uma mentira, não é real. O que é fato, você sabe o que é fato? Fato. Fato é algo que é um fato. Eu estou segurando esse microfone, é um fato. Né? Não tem explicação. Ou seja, é algo que já aconteceu. É ou não é? Mas pela fé, o que é que tem dizendo lá em Hebreus 11:1? Ora, a fé é o firme fundamento, ou seja, a crença, a convicção das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a certeza
de que já aconteceu, ou seja, de que é um fato, a palavra de Deus, as coisas que Deus já disse. É um fato. Não é uma possibilidade. Quando eu digo que talvez vá acontecer, não é um talvez, é um já aconteceu. Amém? E as promessas que Deus colocou na sua vida, por mais que venha a demorar, meu irmão, já aconteceu. Vai acontecer. Se você permanecer nos caminhos dele, se você permanecer debaixo da obediência ao Senhor, vão acontecer. Permaneça, como eu disse, nós precisamos permanecer acreditando, permanecer na fé. E o que não é fé? Eu vou falar sobre 3 coisas que explicam para nós o que não é fé. Amém? E o primeiro ponto que muita gente confunde quando fala sobre fé é que a fé, ela não é ambição. Amém? Veja bem, José não quis autoridade acima dos seus irmãos. Maria não suspirou por ser mãe de Cristo antes de casar. Moisés relutou em ser o libertador de Israel. O perseguidor Saulo não desejava ser o apóstolo Paulo. Foi Deus que fez José se tornar governador, Maria, mãe do Salvador, Moisés, libertador e Paulo, apóstolo. Deus colocou a sua vontade dentro do coração deles. E deixa eu dizer uma coisa, todos esses personagens, eles não cumpriram as suas próprias ambições, os seus próprios desejos. Todas essas pessoas colocaram Deus, a vontade do Senhor em primeiro lugar e andou o quê? Debaixo de uma obediência. Por mais que muitas vezes não seja a vontade deles. Mas ele entendeu, eu preciso cumprir a vontade do meu Deus e não a minha vontade. Aliás, foi isso que Jesus fez naquela cruz. Senhor, a gente vê na Bíblia, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Amém. Romulo Júnior pregou ontem no culto dos jovens sobre isso. Jesus, ele não estava vendo o processo, a sua dor. Ele estava vendo o propósito. Então, muitas vezes, meu irmão, deixa eu dizer, aquilo que Deus tem para a nossa vida vai nos custar. Muitas vezes não, sempre. Vai nos custar algo. Mas o que é que você está olhando? Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é Deus, faça as minhas vontades. É Deus que se cumpra em mim as suas vontades. Muitas vezes as pessoas acham, meu Deus, vou usar a fé, estou precisando comprar uma casa nova. Senhor Deus, eu creio numa casa nova, eu tenho fé numa casa nova. E eu sei que Deus, ele tem prazer também em nos abençoar em coisas materiais. Mas esse não é o foco de Deus. Eu sei que Deus não quer que você mendigue o pão. Eu sei, nós somos prósperos. Amém? E sobre prosperidade, meu irmão, olha só. O que Kenneth Hagin diz no seu livro, inclusive, que livro precioso. Um outro olhar sobre a fé. Anote e compre. A gente tinha na nossa livraria, mas acabou, né? Porque o livro é tão bom que acabou, mas a gente vai pedir mais. Mas que livro precioso. Olha só o que é que ele diz no seu livro. A verdadeira prosperidade vem da obediência a Deus. Quando você está ocupado com os assuntos do Pai Celestial, Ele toma conta dos seus negócios. Sabe, prosperidade não é ser a pessoa mais rica do mundo. Não é isso, segundo a palavra de Deus. Prosperidade é você estar cumprindo a vontade do Senhor. É você estar debaixo da sua palavra. Isso é riqueza no reino de Deus. Amém, meu irmão? Se você está cumprindo a palavra de Deus, se você sabe que está fazendo a coisa certa, meu irmão, se você sabe que você tem sido fiel a Deus, se alegre.
Deus tem cuidado. Deus, se você cuida das coisas do Senhor, Deus cuida dos seus negócios. As suas promessas vão se cumprir na sua vida. Se alegre. Amém, meu irmão? Lá em Tiago 4, a partir do versículo... Tiago 4, 3, versículo 3, só vou ler o 3. Diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. É forte. Por que a gente não recebe? Porque a gente está com o coração desalinhado. Não está com o coração debaixo da promessa, debaixo da vontade do Senhor. Porque a gente não está se submetendo ao Senhor. Mas em todo tempo, a gente está fazendo de Deus um amuleto. Sabe, Deus tem trabalhado isso no meu coração. Tem tantas coisas, meu irmão. Eu sei que assim como eu, você também tem tantas vontades, tantos desejos, tantas coisas que que a gente quer alcançar. Estou falando assim, no mundo mesmo. Mas e se Deus não der? Você vai continuar fiel? Será que ele tem sido autossuficiente? Desculpa. Será que ele tem sido suficiente na sua vida? Será que ele tem sido tudo na sua vida? Será que a sua fé se baseia apenas naquilo que Deus vai fazer por você? Será que a sua fidelidade depende só disso, meu irmão? Ei, não! Deus é muito mais do que esse mundo material, do que essas coisas. Deus é muito mais. A gente não pode compreender com a nossa cabeça. A nossa cabeça não é capaz de entender a grandeza de Deus. Não tem como a gente explicar. Mas a gente sabe que coisas muito maiores, os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são muito maiores e muito melhores do que a gente pode pensar. Vê lá em Jeremias, diz isso. E essa é uma verdade. Amém? Outro ponto. Fé não é um sentimento. E a gente vê cada vez mais a nossa sociedade idolatrando sentimentos. Idolatrando a sua vontade. Casa, aí depois de uns 3 anos, fala, acho que eu não gosto mais da pessoa. Não sinto mais, essa pessoa não faz mais, não dá mais match. Né? Não sinto mais aquele, né? Quando eu vejo ele. Idolatrando o sentimento acima da palavra. Pessoas estão se separando por uma besteira. E não tem lutado, simplesmente porque não se sente bem. É ou não é, meu irmão? Hoje, falando até mesmo sobre a questão do feminismo mesmo. Sobre aborto. O que é que o cristianismo prega? Jesus morreu por nós. É ou não é? Mas o que é que o aborto nos diz? Morra por mim. É os meus sentimentos, as minhas vontades. E tudo tem que se prostrar ao que eu acho, ao que eu penso. Eu estou na igreja, mas a igreja não está me fazendo bem. Está, sei lá, é porque não está me aceitando como eu sou. Óbvio. A igreja está aqui, meu irmão, não é para aceitar como você é. Mas é para lhe acolher, sim. Mas é para você transformar você na melhor versão daquilo que Deus pensa sobre você. Não é o que você pensa que você é. É naquilo que Deus lhe vê. E ser transformado, sair da zona de conforto, mudar, gera desconforto. É ou não é? Eu sei. Muito bem. Eu disse a Rômulo me escalou. Toda vez que o Rômulo me escalou, né, eu digo, Rômulo, pelo amor de Deus, tá me escalando demais. Não quero mais, não. O pai do Rômulo. Eu digo, agora tu só me escala no que vem. Mas não é as minhas vontades, meu irmão. Porque eu desabafo com ele, que é meu marido, né? Mas eu sei que ele puxa a minha orelha.
Aí ele fala, aí eu achei engraçado quando eu disse isso, aí ele fez, Andressa, eu preciso responder? Aí eu, não, tá bom então. Deixa quieto. Responda não, que eu sei que eu tô errada mesmo. Amém? Não é as nossas vontades, não é o nosso desejo. Mas é estar debaixo a uma obediência à palavra do Senhor. Joyce Meyer diz, parece que estamos sentindo ou não sentindo o tempo todo. Como cristãos, em vez de nos concentrarmos no que sentimos, temos de nos concentrar no que cremos. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, como eu falei, digo e repito. Já pensou, se Jesus tivesse olhado para a sua dor naquela cruz, nos seus sentimentos, na sua tristeza, na sua angústia, já pensou? A gente estava perdido, meu irmão. Condenados. Mas Deus, Ele olhou para mim e para você naquela cruz. Ele me viu. Ele viu você e falou, vai valer a pena. Por amor a Ele. Eu não vou ver minha dor, eu não vou ver minhas angústias. Gente, Jesus suou sangue. Alguém aqui já suou sangue? Eu não conheço ninguém que suou sangue. Que mostra a profunda agonia que Jesus estava sentindo. A profunda tristeza que Jesus estava sentindo. Mas volta a dizer, ele olhou para Deus e falou, Senhor, que não se cumpra, que se cumpra a sua vontade. Se possível, lembrei, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se cumpra a minha vontade. Foi essa a oração de Deus. E essa deve ser a nossa oração. A gente tem que ver o propósito acima dos processos, acima dos sentimentos, acima da lógica. E esse é o nosso terceiro ponto. Fé não é lógica. Sabe, a gente sabe que Deus, Ele nos deu a razão. É um presente de Deus. Mas, e a gente precisa da razão para entender, para compreender as Escrituras. Mas Deus está acima da lógica humana. Deus está acima da razão. Então, tem certas coisas, meu irmão, que por mais que a gente tente entender, a gente não vai. Amém? Tanto é que durante o capítulo 11 de Hebreus, lá no versículo 3, ele diz, pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Ou seja, a gente não tem que ler as Escrituras com base na nossa razão, com base na lógica, mas a gente tem que ler as Escrituras pela fé. Pela fé em Deus. Amém? Deus está acima da razão. Deixa eu dizer uma coisa. Pela fé, e aí ele vai citando, meu irmão, cada pessoa que é exemplo de fé, ele vai dizendo, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão. Cada uma dessas pessoas, cada um desses exemplos bíblicos, eles passaram por dificuldade, e diz cada dificuldade que eles passaram. Mas fala, eles venceram por como? Eles venceram pela lógica? Eles venceram pela razão? Não, eles venceram pela fé. Então, nós precisamos ter entendimento que também nós não vamos vencer pela razão. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer para sair dessa dívida? Como é que eu vou fazer para sair desse problema? Como é que eu vou fazer? Tem coisa que a gente não tem solução. Problemas familiares, meu Deus, tantos problemas familiares, às vezes a gente fala, não tem o que eu fazer. E a gente fica tentando maquinar na nossa cabeça, pela lógica, como é que a gente pode fazer. Mas tem coisa que a gente só vence pela fé. Orando, entregando e descansando. Amém? O que é impossível para você, meu irmão?
Nada. Deus é um Deus que está acima de todas as coisas. Deixa eu dizer uma coisa. 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar 5.000 homens? Deus pode. Deixa eu dizer uma coisa. Você já viu alguém andando sobre a água em estado líquido? Pode isso acontecer? Pedro andou. Agora, outra coisa. Você já viu saliva curar a cegueira? Alguém tá cego? Você fala, sei. Se fosse, era bom demais, não era não, meu irmão? Não tinha mais ninguém cego. Mas Jesus fez da sua saliva o quê? Remédio. Até acho engraçada essa passagem, né? Porque eu fico imaginando, se eu tivesse lá naquele lugar, eu ia ficar, eca. Diz que isso que melou, assim, fez uma gosma assim com a lama e tá. Amém, meu irmão? Sabe, você já viu um grito destruir uma fortaleza? Mas derrubou fortaleza. Eu não estou falando de um murinho desse aqui, não, viu? Estou falando de um murinho de metros de distância. Uma fortaleza. Um grito. E água de rio sendo usado como cura para a lepra. Aí você me diz, como é que você vai colocar lógica em todos esses acontecimentos bíblicos? Você só pode crer pela fé. Então não pense, meu irmão, mas não faz lógica. Como às vezes Deus nos pede algo e você pensa, meu Deus, mas não faz lógica. É ou não é? Não faz lógica. Na minha cabeça não faz sentido. Mas não precisa fazer lógica na sua cabeça. Precisa fazer lógica para o Senhor. Você só precisa obedecer. Ser fiel. Por mais que lhe custe algo, por mais que seja danoso de alguma forma, se Deus falou, você vai cumprir. Porque você é uma pessoa obediente, fiel, de fé. Aleluia. Amém? Fato não é o que você vê. Fato é o que Deus diz. Amém? E eu queria falar para vocês, irmãos, eu já falei aqui sobre o que é fé. Eu já falei aqui sobre o que não é fé. Mas agora eu quero falar para vocês sobre a fonte da fé. Amém? Como é que a gente pode conseguir fé? Como é que a gente recebe essa fé? E a fé vem por quê? Pelo quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? A voz que cativa o nosso coração se torna a fonte de nossas crenças e, consequentemente, afetará a nossa conduta. Qual é a voz que você tem dado ouvido? Porque da mesma forma como a fé vem pelo ouvir, as incredulidades também vêm pelo ouvir. É ou não é? Muitas vezes nós estamos dando ouvidos a frustrações do passado, a doutrinas que a gente acabou sendo construídas dentro de nós, que estão dentro de nós inconscientemente, a opinião de pessoas, as adversidades, aos problemas. Muitas vezes nós estamos dando voz à voz errada, dando ouvidos à voz errada. Sabe, isso aconteceu também, há muito tempo atrás. A primeira pessoa que deu ouvido à voz errada foi Adão e Eva. E olha só a consequência que nos levou. Sabe? A morte. E essa é a consequência de pessoas que dão ouvidos à voz errada. Morte.
não só morte espiritual, mas também a morte natural. Porque a morte natural ela é consequência do pecado. Sabe? Nós precisamos ter muito cuidado, meu irmão, aquilo que a gente tem dado ouvido. Pense bem no que você tem dado ouvidos, ao que tem criado raiz no seu coração. Porque vozes podem chegar, mentiras podem chegar, mas será que você tem dado atenção a elas ou elas chegam e logo vão embora? Você está sendo blindado pela palavra de Deus, pelo escudo da fé. Mas tem gente que está com escudo, sabe de quê? De madeira. Que quando Satanás lança uma flecha inflamada inflamada, né? Você sabe que a madeira pega fogo rápido, né? Não adianta de nada. Nós precisamos estar com a fé na palavra do Senhor. Nós precisamos estar fortalecidos. A nossa mente, blindando a nossa cabeça contra qualquer seta de Satanás. Qualquer seta do maligno. Amém? Sabe? E a Bíblia, ela nos mostra como é que nós devemos enfrentar os gigantes. As adversidades. Se tem um gigante, enfrente. Se tem uma tempestade, meu irmão, descansa. Se tem montes e vales, declare a sua fé. Nas prisões, adore pela fé. No deserto, persevere pela fé. Mas nunca dê ouvidos às adversidades. Amém? Sobre cada circunstância, sobre cada adversidade, a Bíblia nos mostra como devemos vencê-la, como devemos agir pela fé. Sabe por quê? Porque é impossível, parece assim, até ilógico mesmo, você estar preso e você está cantando louvores ao Senhor, se alegrando nele. Você está sendo condenado à morte, mas você está adorando, Deus é bom. É ou não é? Sabe? Mas a gente podia dar, nesse tempo a gente poderia dar voz a ouvidos de Satanás e a murmuração. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço estar passando por isso. Olha só, Deus, eu tenho procurado te agradar. Por que essas coisas acontecem comigo? Murmuração, frustração, desânimo. Perguntas que não vêm do Senhor. Amém? Sabe, mas volto a dizer, quando vier um gigante, meu irmão, não tenha medo. Enfrente pela palavra de Deus. Enfrente, seja forte. Você é forte e corajoso, não tenha medo. Deus está com você. Se está vindo uma tempestade, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Descansa no Senhor. Na palavra. Descansa pela fé. Amém. Está num deserto, meu irmão, que parece que nunca vai acabar. Que você está ali, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Não aguento mais essa provação. Não aguento mais. Parece que não tem fim. Deixa eu dizer uma coisa. Seja perseverante. Persevere no Senhor. Mas volto a dizer, nunca. Diga assim, nunca. Nunca dê ouvidos à voz da adversidade. Porque você não está vendo algo acontecer. Não se afaste de Deus. Não se desvie dele. Mas permaneça andando pela fé. Eu queria chamar o louvor aqui. Amém? Sabe, porque quando a gente está firmado, meu irmão. Quando a gente está andando debaixo da palavra do Senhor. Nós estamos cuidando do solo do nosso coração. Amém? Tem uma passagem muito famosa que fala sobre uma passagem e uma parábola, na verdade, que fala do semeador, a semente e os solos. E ele fala de vários solos, né? O primeiro solo é o quê? É o chamado beira do caminho. O segundo solo é o solo rochoso. O terceiro solo é o solo espinhoso. E por último, nós temos a boa terra. Mas sabe que muitas vezes
Deus tem lançado, nós temos recebido sementes da parte do Senhor. Mas nós precisamos entender como é que está o nosso coração. Como é que está o solo do nosso coração quanto às palavras que Deus tem lançado na sua vida. Será que o solo do seu coração é o chamado à beira do caminho? Ou seja, aquele coração duro, que a semente cai, mas não chega nem a penetrar. Aí vem as aves, ou seja, o diabo, né? E rouba essas sementes. Será que o seu solo é um solo rochoso? Ou seja, a semente até penetra, mas ela não encontra terra para criar raiz. E aí vem o sol, ou seja, angústia, perseguição, dificuldades. E essas sementes acabam ressecando. Será que o seu solo, ou será que o seu solo é o terceiro solo? Espinhoso. Ou seja, a semente penetra, ela cria raízes no seu coração, mas ela é sufocada pelos espinhos. Andressa, o que seriam esses espinhos? O amor pelo mundo, as suas vontades, os seus sentimentos, desejos materiais. E aí o que é que acontece? Você pode até estar na igreja, a gente pode até estar na igreja, mas nós nos tornamos crentes infrutíferos, porque fomos sufocados por tantas coisas que não é a palavra e a vontade do Senhor. Mas a boa terra é a que ouve, é a que recebe e é a que compreende. Sabe? Muita gente tem pessoas que têm muita informação, mas o quanto nós temos de revelação? O quanto nós temos de profundidade, meu irmão, no Senhor? Será que nós temos vivido no raso? Será que a gente tem realmente levado em consideração as coisas que o Senhor diz? E a gente só sabe disso, meu irmão, na vida. Quando a gente começa a viver e as adversidades, as dificuldades chegarem, é aí que a gente vai ver onde está o nosso coração de verdade. As adversidades vêm para nos mostrar, meu irmão, que nós não somos perfeitos. Porque quando é muito fácil ser crente enquanto está tudo bem, é muito fácil. Quando está tudo bem é fácil louvar, adorar a Deus, é fácil rir. Eu quero ver quando está tudo mal. Aí você pensa, Andressa, como é que eu vou rir na adversidade? Pela fé. Sabe, por um tempo eu vivi cheio de como é que eu posso falar? Amargura, raiz de amargura. Porque eu não via as coisas acontecendo na minha vida e eu achava que porque não acontecia na minha vida, a palavra era em verdade. E quando alguém chegava e falava, creia pela fé, eu dizia, não é bem assim não. Não aconteceu comigo. Eu criei, eu declarei, mas não aconteceu. Então não é bem assim. E a gente começa a criar, sabe? E outras pessoas falavam, Andressa, se alegre. A alegria do Senhor é a sua força. Eu dizia, como é que a alegria do Senhor é a minha força? Eu quero saber. Passe pelo que eu estou passando para você ver como é que você vai conseguir rir. E eu falava, e todas as pessoas abençoadas chegavam, ministravam. Eu dizia, Romo, não é assim não, tá errado. Só fala disso, negócio de fé, não é assim. Meu irmão, cuidado com a raiz de amargura que está brotando no seu coração. Porque isso pode impedir as promessas do Senhor e o propósito de Deus na sua vida. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa as frustrações do passado, a palavra de Deus continua sendo verdade. Você precisa continuar crendo.
Deus, meu irmão, que houve revelação no meu coração e eu pude identificar, porque foi de pouquinho eu estava fazendo isso e nem percebia. Até que um belo dia o Senhor olhou para mim e falou assim: Andressa, você está errada. Não é bem assim. E eu percebi que eu estava ficando amargurada, endurecida. Até mesmo quando as pessoas vinham orar por mim, eu não queria receber a oração. Não queria falar com Deus. Já pensou? Graças a Deus que o Senhor me alcançou, mesmo em meio à minha revolta. Graças a Deus que eu fui obediente, mesmo em meio à minha revolta. Porque muitas vezes eu não quis obedecer. Muitas vezes parecia que Deus estava fazendo de propósito. E eu ia com raiva. Eu falava: Deus, o Senhor bota coisa na minha vida para cutucar minha ferida, né? O Senhor é engraçado demais. E doía, meu irmão, doía. Mas eu obedecia. Graças a Deus. Graças a Deus, porque eu obedeci. Porque eu sei que isso poderia custar a minha salvação, a minha eternidade com o Senhor. Poderia custar tudo.